Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje a gente continua a nossa série sobre as ondas gravitacionais. No último vídeo a gente falou sobre a física por trás das ondas gravitacionais e também da história que envolveu a descoberta delas. Para quem não viu, pode clicar aqui para poder ver ele antes de ver esse vídeo agora. Nesse vídeo a gente vai falar de como essa descoberta é importante e por que ela influencia toda a astronomia moderna. Como eu tinha falado no vídeo anterior, esses dois vídeos eram para ser um só, mas como ele ficou muito grande, eu cortei ele na metade para que cada um pudesse focar num ponto da conversa. Então agora vamos para a segunda parte, espero que vocês gostem. O que é de tão diferente essas ondas gravitacionais têm em relação às ondas de luz, que são as ondas que a gente conhece no dia a dia? A gente conhece ondas de luz por todo lugar, a gente sabe como elas funcionam. As leis que gerem a gravidade são muito mais complexas do que aquelas que gerem a luz. Isso leva a efeitos muito diferentes do que as ondas se comportariam. Todo mundo sabe que se eu pegar dois feixes de luz e apontar um contra o outro, os feixes vão se cruzar. Enquanto eles estiverem se cruzando, eles vão se interferir, eles vão mudar de cor, vai acontecer alguma coisa, mas depois que eles passarem, eles continuam como se eles nunca tivessem se encontrado. Então eles não interferem um com o outro, eles não causam um efeito a longo prazo. Se eu pegar um feixe de luz e passar ele perto a uma carga eletricamente carregada, aquele feixe não vai ser afetado por ela, ele vai passar ignorando completamente a existência daquela carga. Então, apesar da luz ser um campo eletromagnético, a partir do momento que ela foi gerada, ela não é mais afetada por cargas elétricas. Isso não acontece em ondas gravitacionais. Uma onda gravitacional é afetada passando perto de outros corpos que tenham gravidade. Ela é afetada pelo aquilo que gera ela. Uma onda gravitacional afeta a outra, porque ambas geram gravidade, então uma vai afetar o movimento da outra. Isso gera um sistema muito mais complexo. Sendo tão complexo que próprias ondas gravitacionais geram novas ondas gravitacionais. E pelo fato dela sempre ser afetada pela gravidade, faz com que as ondas gravitacionais sejam ótimos detectores para qualquer efeito gravitacional que ocorre no universo. Essas características da gravidade, que fazem basicamente que ela nunca seja blindada, que ela passe por qualquer outro corpo, é o que faz as ondas gravitacionais uma nova lupa tão importante para a astronomia. Por exemplo, numa explosão de uma supernova, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo no núcleo da supernova, porque tem camadas posteriores, que estão em cima do núcleo, que vão impedir a luz que está saindo dela para atingir nossos telescópios. Como as ondas gravitacionais vão passar por ali e vão pegar todos os efeitos que estão acontecendo no caminho e não vão ser bloqueados por nada, a gente pode utilizar elas para poder enxergar os efeitos que estão ocorrendo ali, mesmo que eles não gerem luz, ou mesmo que a luz seja bloqueada. Então isso permite que a gente estude fenômenos que a gente não poderia estudar anteriormente. Vamos imaginar que eu tenho o tecido do universo, bonitinho parado aqui, e eu tenho uma estrela extremamente massiva parada aqui. Essa estrela, por estar parada, ela não gera nenhuma perturbação. A partir do momento que eu começar a movimentar essa estrela, fazer ela girar, como se fosse uma piscina, ela vai começar a gerar ondas, e essas ondas que são as ondas gravitacionais. O que essas ondas gravitacionais fazem? Elas vão levar embora energia dessa estrela girando para longe. Então elas vão estar roubando energia desse sistema e levando eles para longe. É essa energia que a gente detecta aqui da Terra. No caso agora da descoberta do fenômeno GW 150914, o que acontece é que as ondas gravitacionais daqueles dois buracos negros girando um em torno do outro estava roubando energia deles, levando eles para longe, e quanto mais energia eles ficavam, eles tendiam a ficar cada vez mais próximos. Ficando mais próximos, a gravidade fazia com que eles girassem mais rápido, mas o sistema continuava perdendo energia, e cada vez ele ia perdendo mais e mais e mais energia, até que eles ficaram a uma distância que eles se fundiram. Eles perderam uma quantidade de energia de 3 massas solares, que é aproximadamente 10 elevado a 38 megawatt-hora, para falar em energias de Itaipu. Nesse instante final de colisão, a energia gerada foi maior do que toda a energia gerada pela luz visível do universo no mesmo instante. Mais de 50 vezes maior do que toda a luz visível. É uma quantidade astronômica de energia. Mesmo assim,
A gravidade é tão fraca que aqui na Terra a gente chegou a detectar essa variação como só uma variação em uma parte em 10 a 21. Então significa que se a gente fosse medir o tamanho da variação da distância que foi feita por essa passagem dessa onda, é como se a gente mudasse a distância daqui à estrela mais próxima, que é Alpha Centauri, em um fio de cabelo. É essa a pequena variação que está acontecendo, ou seja, apesar da quantidade absurda de energia, isso mostra como a gravidade é uma força muito fraca. Uma quantidade maior de energia do que todo o universo foi capaz só de gerar uma pequena variação aqui na Terra. Apesar desse efeito minúsculo que as ondas gravitacionais têm, o fato delas não serem blindadas, nada pode bloquear a gravidade em si, faz com que elas sejam perfeitas para poder enxergar eventos onde a luz não pode atuar. Então vamos imaginar que uma supernova está explodindo. Toda a luz gerada no centro da supernova vai ser bloqueada pelas camadas exteriores dela. Então a gente não pode olhar o que está acontecendo no meio. Mas as ondas gravitacionais geradas ali vão passar por todas as camadas superiores como se elas fossem vidro, sem ser afetadas por ela. Na verdade elas vão ser afetadas, mas elas vão ser bloqueadas por ela. Isso faz com que a gente possa utilizar elas para poder enxergar naqueles lugares onde a luz não permite que a gente enxergue. Usando as ondas gravitacionais, a gente poderia entender então o que acontece no núcleo de uma supernova momentos antes da explosão dela. Outros efeitos, por exemplo, a maior explosão que já ocorreu no universo é a própria explosão de origem do universo, o Big Bang. E é muito importante que, por um período após o Big Bang, a luz não podia transitar. O universo ele era, como a gente fala, opaco à luz. Nada que existia ali permitia que a luz passasse. Então a gente não pode fazer observações astronômicas de luz por essa época. Mas a gravidade era transparente para tudo isso, a gravidade passa. Então, com o tempo, se a gente conseguir observar essas ondas, a gente pode entender de maneira muito melhor como funcionou a origem do universo. A gente pode entender toda a estrutura de origem do universo. Isso é uma lupa para poder entender os nossos efeitos de uma maneira que a gente não teria anteriormente. É uma coisa fantástica esse nosso poder de descoberta. E o último caso, não o último, mas muito importante, os maiores eventos que existem hoje no universo são fusões de buracos negros, são coisas que relacionam a buracos negros, que por definição não emitem luz, mas eles emitem gravidade. Então todo o estudo de como os buracos negros se comportam, como eles se fundem entre dois buracos negros, ou um buraco negro engolindo uma outra estrela, pode ser feito utilizando as ondas gravitacionais que eles geram, que são eventos que não geram luz, mas a gente poderia entender tudo o que está acontecendo ali. Isso mostra que essas ondas, pela propriedade delas não serem bloqueadas por nada, como eu falei, e serem afetadas pela gravidade, faz com que elas sejam perfeitas para poder estudar eventos que todas as outras técnicas da astronomia não funcionam. Essa é a grande vantagem das ondas gravitacionais. E se a gente for olhar um pouco como a história funciona, quando a lupa foi descoberta, a gente teve uma compreensão nova do universo. Novos fenômenos que a gente não sabia do universo passaram a existir. A gente viu que existiam luas fora da nossa própria Lua, outros planetas tinham Lua, a gente foi entender como nosso sistema solar próximo funcionava. Quando a gente descobriu a radioastronomia, nós descobrimos que existiam outros fenômenos que não eram visíveis com a luz, mas eles emitiam ondas de rádio. A gente descobriu coisas sobre o centro da nossa galáxia, a gente descobriu quasares, que são objetos altamente massivos e altamente energéticos, só observando agora uma nova maneira de olhar o universo. Possivelmente, a gente vai descobrir uma nova série de fenômenos que a gente não tinha como observar anteriormente, mas agora a gente pode, porque as ondas gravitacionais vão ser esses caras que vão permitir que a gente entenda e observe fenômenos que até agora eram invisíveis para a gente. No entanto, como a gente já falou, esses fenômenos são extremamente fracos. Então, a maneira de detectar eles é muito diferente das outras. E é isso que é toda a coisa especial que o LIGO desenvolveu ao longo desde os anos 70, que permite que hoje em dia a gente fizesse essa detecção. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo dessa série. Como o LIGO funciona e que tipos de detecções a gente pode esperar com ele nos próximos anos. Para esse vídeo eu queria agradecer ao professor Dr. Guilherme Pimentel, aqui da Universidade de Amsterdã, que me ajudou bastante na elaboração do roteiro e na discussão de diversos pontos e me mostrando várias coisas novas que a física está fazendo que eu realmente não
estava por dentro. Se vocês estão gostando da série, por favor, se inscrevam no canal, assim vocês podem ficar sabendo quando o próximo vídeo sai. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.